Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Hoje, segunda-feira, dia 9/8/2021. Estamos começando mais um programa Palavra Viva para a glória de Deus. E quero desde já, aqui, um pouquinho de atraso, mas quero desde já felicitar a todos os pais que tiveram seu dia especial ontem, comemorando aí o Dia dos Pais. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, dando sabedoria, dando graça, para que vocês possam ser bons pais, cuidando dos seus filhos, e os filhos serem bons filhos para os seus pais. Que Deus abençoe a todos vocês. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. E você que nos ouve de qualquer parte do Vale do Paraíba ou mesmo por meio do aplicativo, você pode nos ouvir de qualquer parte do Brasil. Também você pode nos acompanhar pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e eu quero a sua participação. Mande a sua mensagem, o seu pedido de oração no WhatsApp 12991925941, 12991925941, 12991925941. Nós queremos a sua participação, queremos te conhecer. Você pode aqui mandar a sua mensagem para nós. Mas nós queremos ouvir agora os nossos patrocinadores e daqui a pouco nós voltamos para transmitir a vocês uma porção da Palavra de Deus. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana.
Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, Centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, muito bem. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Hoje eu quero ler com vocês no texto de Oséias, capítulo 1, livro do profeta Oséias, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos de número 1 a 11. Na verdade, eu quero iniciar a exposição desse capítulo com vocês hoje. E amanhã nós vamos dar continuidade a fim de que nós possamos compreender esse texto. E a mensagem que eu quero transmitir para vocês tem por título: O profeta, sua esposa, seus filhos e o juízo de Deus a uma nação em pecado. E o juízo de Deus a uma nação em pecado. Então vamos ler o texto, Oséias capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu-lhe um filho. E disse o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E ele disse: Põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não me tornei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: Põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o nome dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filho do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Muito bem. A pergunta ou as perguntas que nós temos que nos fazer ao ler esse texto, passagem não tão conhecida, talvez
Algumas passagens de Oséias nós conhecemos, outras não. Mas a pergunta que nós temos que começar a nos fazer, ou as perguntas que nós temos que começar a nos fazer é: você já sofreu infidelidade de alguém em alguma área da sua vida? Você já foi infiel a alguém? Como que você lida com o tema da infidelidade? Quando alguém te trai, ou quando alguém é infiel a você, você tem facilidade de perdoar essa pessoa? De liberar perdão? Provavelmente todos nós temos muita dificuldade de lidar com o tema da infidelidade. Provavelmente nós já sofremos de infidelidade de outras pessoas e até mesmo já fomos infiéis de alguma maneira a alguém ou a outras pessoas. E aí, é claro que nós temos que parar e pensar e meditar sobre isso, e a pergunta é bom sofrer infidelidade? Como que nós ficamos? Qual é a sensação de sofrer infidelidade de alguém? Com certeza não é nem um pouco boa. Com certeza não é algo agradável. E quando nós pensamos no texto de Oséias, o livro de Oséias de um modo geral, o tema da infidelidade é um dos principais. Da infidelidade da nação de Israel, do povo de Deus, contra o seu Deus. E é interessante porque o profeta Oséias, aquele que foi o porta-voz de Deus para o povo de Israel, ele teve que viver isso na pele. Ele teve que passar por essa experiência na sua vida para que ele pudesse assim comunicar para o povo de Israel exatamente aquilo que Deus estava sentindo em relação a eles, em relação ao seu povo. Porque Deus disse para Oséias: vai lá e toma uma mulher de prostituição, case-se com ela. E ele se casou. E mais tarde essa mulher vai ter filhos, e cada filho vai ter um significado, nós veremos isso. É uma mensagem de Deus para o povo de Israel. Mas essa mulher vai embora de casa, vai abandonar o seu marido, vai se deitar com outros homens, depois vai cair na prostituição novamente. E Deus vai dizer ao profeta: vai lá e toma ela de volta. Recebe ela de volta na sua casa, como sua mulher, como sua esposa. E aí falar de infidelidade versus fidelidade é muito difícil. Nós temos muita dificuldade com esse tema, principalmente quando nós sofremos de infidelidade. Talvez não tanto se formos infiéis para com outros, se formos nós o agente da infidelidade. Mas quando somos aquele que recebe, temos mais dificuldade. É o caso aqui do povo de Israel.
Deus é o lesado. Deus é o que está sofrendo infidelidade do seu povo. E o povo de Israel é quem está o quê? Sendo infiel para com Deus. Essa é a base central da nossa exposição aqui, daquilo que nós temos a pensar. E eu quero hoje apenas meditar com vocês em um dos pontos dessa mensagem. O que nós precisamos entender aqui do contexto do livro do profeta Oséias? Vocês sabem, nós já falamos aqui, já conversamos várias vezes, vocês estão muito adiantados no que diz respeito à palavra de Deus, que depois da morte de Salomão, filho de Davi, por conta de seus muitos pecados, Deus disse a ele que dividiria o reino de Israel em duas partes, que foi convencionado a se chamar de reino de Judá e reino de Israel. E no reino de Judá prevaleceu a dinastia de Davi, em que existiram 20 reis. E desses 20 reis, apenas 8 temeram ao Senhor, apenas 8 viviam o propósito de Deus, que é levar toda a nação a ter um relacionamento com Deus. Mas mesmo assim, o fim do reino de Judá se dará com o cativeiro babilônico. E somente quando Cristo somente quando Cristo veio, que foi restaurado o reino de Judá, e todo o povo de Deus possuiu e passou a ter um novo rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o reino de Israel, que teve 19 reis e que possuiu 9 dinastias, ora reis bons e ora reis maus no contexto do reino de Judá, não aconteceu no reino de Israel. O reino de Israel somente experimentou reis maus, reis impiedosos que levaram todo o povo de Deus ao pecado, à destruição, e que em 722 a.C. será destruído pelos assírios por conta de seus muitos pecados. E o que acontece? O profeta Oséias, que começou a profetizar no contexto do reino norte e também do reino de Judá, começa a profetizar no início do reinado de Uzias, rei de Israel. E na época, rei de Judá. E na época, quem governava Israel era Jeroboão II, que reinou por 42 anos. Esses dois reis, Jeroboão II e Uzias, eram reis que promoveram grande prosperidade para ambos os reinos. Porém, o contexto era um contexto de idolatria. Houve prosperidade econômica, avanço em várias áreas, tanto de um reino quanto de outro. Porém, o pano de fundo é sempre a idolatria. É o culto a Baal,
É a adoração aos bezerros de ouro. É uma perversão dos propósitos e dos caminhos de Deus para o seu povo. E é nesse momento da história que Oséias será levantado. Na época, seus contemporâneos eram Isaías, Miqueias, Amós. Oséias e Amós profetizando ao reino de Israel, Isaías e Miqueias profetizando para o reino de Judá, trazendo todo o povo a um senso da presença de Deus, a busca da presença de Deus, do abandono de seus pecados, a busca de fidelidade a Deus. É nesse contexto que vai iniciar o ministério do profeta Oséias. Então, fazendo uma aplicação prática aqui, pensando com vocês o primeiro ponto dessa mensagem hoje, eu quero observar o primeiro ponto que fala sobre o profeta, seu tempo e sua história. Olha aí comigo, Oséias capítulo 1, verso 1. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando eu olho para esse texto e o contexto do texto que nós estamos aqui observando, eu entendo os propósitos de Deus ao levantar seus profetas. Porque Deus ele levantava profetas em que momento? No momento em que o sacerdócio estava corrompido, no momento em que o reinado estava corrompido, e os sábios estavam corrompidos, quando não havia nenhuma autoridade espiritual sobre a nação. Então Deus levantava seus profetas. E no caso aqui, Deus levanta Oséias. E o que significa o nome Oséias? Jeová salva, ou salvação. Porque o nome Oséias, como o nome de Josué e Jesus, possui o que? Os mesmos significados. E Deus levanta Oséias como uma espécie de salvador, como uma espécie de alguém que aponta para o Salvador, no caso, Jesus, o Messias prometido. E aí eu percebo que em meio a todo o caos instalado de uma nação, Deus está à procura de homens que Ele possa usar. Deus está à procura de pessoas que sejam voluntárias para que Deus possa fazer coisas extraordinárias através deles. No meio de tudo que nós estamos vivendo nesses últimos dias, Deus está à procura de quem tenha uma palavra de salvação, uma palavra de esperança. Deus está à procura de um Oséias. E Deus está preocupado em levantar seus Oséias nesses últimos dias, para que sejam porta-vozes dele, porta-voz de suas boas novas. Talvez seja você, talvez seja eu, talvez seja um membro da sua família. A verdade é que nós precisamos ser deixados usar pelo nosso Deus. E aí eu vejo Oséias sendo levantado. Provavelmente não era alguém, qualquer pessoa, porque a Bíblia fala de Beri, seu pai. E você sabe que quando a Bíblia fala de quem é filho, aponta para uma genealogia, está dizendo o quê? Que é alguém importante. Quer dizer, Oséias foi levantado num contexto público para ser usado por Deus para a sua glória. Eu não sei quem é você que está me ouvindo, mas se Deus quiser te levantar, se Deus quiser te usar, ninguém pode impedir o agir dele. Deus levantou Oséias.
no tempo de Uzias, no tempo de Jeroboão. Para o quê? Transmitir a palavra de Deus, a vontade de Deus para o povo de Israel. E essa é a primeira verdade que nós temos que aprender. Se deixar ser usado por Deus nesse tempo. Porque Deus nunca vai nos levantar quando tudo estiver bom. Ele vai nos levantar quando tudo estiver difícil. É aí que Ele quer me levantar e te levantar. Para me usar e te usar. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês. E amanhã nós vamos continuar a exposição desse texto, dessa mensagem juntamente com vocês. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.